Já o elenco do Vasco tem se dividido nessa pré-temporada. Os principais jogadores estão em Punta del Este, no Uruguai, onde vão jogar amistosos. Por isso, as primeiras rodadas do estadual serão disputadas com um time alternativo, com muitos garotos e nomes que não estão nos planos de Ramon Dias. Casos do zagueiro Capasso e do meia-atacante Luca Orediano. A estreia é contra o Boa Vista, em São Januário, na quinta-feira. Nas próximas semanas, o treinador argentino vai ganhar alguns reforços. Adson, atacante ex-Corinthians, que estava no Nantes, da França, já tem um acordo. Assim como o volante Juan Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina. Com essas contratações, o Cruz Maltino vai chegar a 80 milhões de reais investidos nesta janela, sendo o segundo clube do país a mais gastar. Vamos falar muito do Vasco da Gama agora, que começou bem a temporada, venceu a seleção de Maldonado por 4-0 em jogo-treino. Vamos ver aqui os gols, né, desse treino. Os gols foram o seguinte: Paê, 2 vezes o Ryan, que é um menino da base, atacante, e o zagueirão Rojas, que chegou já mostrando cartão de visitas, fazendo o gol dele. Vasco começando bem a temporada e o Rojas mostrando para o que veio, né, Duarte? Eu acho que o cartão de visitas de um jogador é sempre importante. Se você já chega fazendo um gol, independentemente de ser jogo treino, jogo oficial, não importa, acho que é sempre muito importante, né? E ele já demonstrando essa veia dele, né? De repente de artilheiro ali aparecendo para ser um homem ali, para marcar de vez em quando os golzinhos, sendo um homem surpresa vindo de trás. O Paê, eu acho que essa pré-temporada vai ser muito boa, porque o Paê... Tá fino. O Paê tá mais fininho, é um jogador de grande qualidade técnica. Gol bonito que ele fez. É um jogador de grande qualidade técnica, tem realmente um histórico muito bom. Ele chegou no momento em que o Vasco necessitava, né, que as coisas fluíssem, melhorassem, e o Vasco jogou com a pressão o tempo todo no ano passado de um possível rebaixamento para a Série B. Então você jogar com a pressão é diferente. Esse ano não. Esse ano com um time tranquilo, começando uma temporada, podendo fazer uma pré-temporada, não começando, né, porque o Vasco não vai começar o campeonato estadual com o seu elenco principal. O Vasco está fazendo a pré-temporada no Uruguai, Exatamente. Está fazendo, o Ramon Dias está treinando mais com esses jogadores, para dar um pouco mais de conjunto à equipe. Enfim, quando eles entrarem, acredito eu, lá para a terceira rodada, talvez, no Campeonato Carioca, o torcedor já verá, pelo menos, daquilo que pode ser o time do Vasco. Então, eu acho que o Vasco tem tudo para ser um time melhor este ano, muito melhor esse ano, do que foi no ano passado, principalmente até o final do Campeonato Brasileiro, quando teve aí as portas de poder ser rebaixado. Olha, o torcedor vascaíno fica naquela expectativa, qual foi o time que entrou em campo? Vou ouvir o Dorileu, mas vamos ver aqui o campinho, né, que entrou em campo nesse jogo contra a seleção de Maldonado: Léo Jardim, Lucas Piton, João Vitor, reforço, Medel, Rojas, vamos ver, Zé Gabriel, Praxedes, que renovou, Paulinho, Ross, David e Verrete. Gostou do time? Foi um bom time. Lembrando que o Paê entrou depois, né? Que ele marcou, e também o Ryan. Bom time, é o time que o Vasco começa o Campeonato Carioca, você acredita? Acredito que sim, Tati. Só tem uma inversão aí, né? O Piton na esquerda e o Rojas na direita. Isso é legal a gente falar também, porque o Rojas tem como posição original zagueiro. E o Vasco trouxe o João Vitor, o Rojas, já tinha o Michael, o Medel, o Léo. Então muita gente falou, o Vasco só está montando um time muito de zagueiros. Mas talvez o Ramon Dias, que já conhece o Rojas de outros tempos, tenha pedido a contratação dele para colocá-lo em outra posição. A lateral direita foi uma posição que o Vasco teve dificuldades no ano passado, com Paulo Henrique e com Pumita Rodrigues. O Puma começou muito bem o Campeonato Carioca, até deu a impressão que ele daria conta para o restante da temporada, mas teve uma queda muito grande, e aí no finalzinho do ano o Paulo Henrique apareceu bem e assumiu a titularidade, mas parece que o Ramon Dias ainda não confia 100% em nenhum dos dois, e até por isso colocou o Rojas ali. Por esse campinho, por esse jogo treino, já dá para a gente começar a ver as ideias do Ramon Dias. Então já começa a imaginar que talvez o Rojas venha para ser utilizado num primeiro momento como lateral direito, que foi uma posição que o Vasco teve dificuldade. Duarte, o Vasco está interessado no Cuejá. Lembra dele? Lembro. Jogou no Flamengo, volante, está no Al-Shabaab da Arábia Saudita.
Só que tem um pequeno probleminha. No antebraço, problema. Não, no antebraço, mas assim, nem dá para perceber, sabe? Vou pedir para a nossa produção colocar na tela. O probleminha é o seguinte. Ele tem uma tatuagem... Primeiro, ele tem tatuagem de todos os clubes que ele passou. Só que, entre eles, uma tatuagem do Flamengo. Dá para contratar um jogador que tem a tatuagem do ex, sendo o ex um rival? Olha, Tati, sinceramente, eu não vejo problema em relação a isso. Eu acho que o que vale é o jogador dentro do campo, a vontade que o jogador tem, vestir a camisa. A música tem uma tatuagem do ex. Igor, seria um problema pra você? Pra mim, particularmente, seria. Na vida pessoal, não, no campo e bola. Eu acho que ele seria um grande reforço pro Vasco, joga muita bola, seria titular, elevaria o nível do meio campo do Vasco. Só que complicado, né? Tatuagem do Flamengo, a camisa do Vasco, é uma questão muito difícil, assim, porque aqui no Rio a gente tem até uma medida que os clubes adotam, que, por exemplo, você não pode entrar em nenhuma sede do Flamengo estando com blusa de outro clube, nem do Vasco, nem do Fluminense, nem do Botafogo. Você não pode entrar numa sede do Vasco com uma camisa de qualquer outro clube. Imagina você treinar e jogar no Vasco com uma tatuagem do seu maior rival. Eu acho que a gente bate um pouco, assim, uma incoerência. Ou você tem a cabeça aberta e passa a aceitar mais coisas, ou tem que haver um... Tem que ver o que vai ser interessante. Acordo, mas é uma situação muito complicada. Assim, eu acho que... Fica a dica aí pros jogadores, né? Eu não sei o que fazer não, Tati, evita a tatuagem do clube que passou. Mais fácil. O Michael, que jogava no Flamengo, tem uma tatuagem do Goiás e do Flamengo. Aí quando ele tava negociando com o Corinthians, a torcida também levantou esse ponto. Pô, mas o cara tem uma tatuagem do Flamengo. E nem é rival, né? É. Imagina, Vasco e Flamengo é muito mais acirrada a rivalidade. Além do Cuejá, o Vasco também está interessado no Juan Esforza, de 21 anos, argentino, volante do New Old Boys. Bem mais jovem do que o Cuejá. É um cara que pode chegar aí no Vasco, que está tentando compor melhor o meio de campo. O que você pode falar do Esforza? Olha, Tati, pelas pesquisas que eu dei... Precisa de pesquisa, que a gente viu, o Esforza é um volante muito promissor da Argentina. É um jogador que, apesar de ter pouca idade, já é capitão do News Old Boys em alguns jogos. E a prova de que ele é um jogador tão promissor é que ele agora está jogando pré-olímpico pela Argentina. É titular do time da Argentina no pré-olímpico. Então, realmente, tem qualidade e está naquele nível de dar um passo a mais na carreira. Sair do futebol argentino e ir para um futebol mais competitivo, que é o futebol brasileiro. Então, é uma contratação que faz todo sentido para o Vasco. Um jogador que mostra potencial, é novo e ainda não foi descoberto pela Europa, por grandes clubes. Dá para você pescar antes. Eu acho que é uma aposta que faz sentido e que o Vasco vai mandar bem se contratar o Esforza. Olha, o Vasco está contratando bastante. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela, porque é o segundo clube do Brasil aí, ó. Quem mais gastou no mercado da bola em 2024, o Vasco está em segundo lugar com 86,2 milhões. O Corinthians é o primeiro com 115 milhões, o Flamengo logo ali em terceiro com 79. Gastou bem o Vasco, tá em segundo aí do Brasil, né, Duarte? Você lembra que no ano passado o Vasco foi o primeiro colocado, né? Logo na abertura do ano. Isso não é bom, então. Não, o Vasco foi o primeiro colocado no início do ano. Mas, enfim, eu acho que tem que investir e tem que trazer jogadores certos para as posições certas. Já trouxe o João Vitor por 32 milhões, 26 milhões de reais no Adson, atacante, tem mais... Imagino que 20 milhões no Esforza que está chegando, renovações do Praxedes, Paulo Henrique, empréstimos do Rojas, enfim, vários jogadores aí que o Vasco está apostando para não passar o sufoco que passou em 2023, né? E o Igor falou uma coisa importante, que é a questão dos jovens jogadores argentinos, né? Porque o Esforza, por exemplo, é um jogador ainda muito jovem, que os clubes europeus ainda não foram pescar. Então, se não foram pescar, porque passou em branco ali. E, de repente, se o Vasco viu o potencial, e o Ramon Dias deve conhecer bem, deve ter os seus informantes lá,
pode ser uma boa e pode ser uma mais-valia mais à frente. O jogador vem, disputa, joga bem aqui e depois você consegue uma boa negociação para fora. É assim, por exemplo, que fazem muitos clubes europeus. Ô Igor, o Botafogo, que está aqui em oitavo, com 32 milhões, gastou bem menos do que o Vasco. Contratou melhor ou não? O Vasco segue ali em segundo, gastando mais e contratando melhor. Eu acho que em termos de qualidade, o Botafogo contratou melhor. Mas a gente também tem que olhar para a idade dos jogadores, para o objetivo de cada um. O Botafogo trouxe o Savarino por 12 milhões. Nesse momento ele é um jogador mais pronto, melhor que o Adson. Só que o Adson é muito mais novo, então consequentemente vai custar mais caro. O Botafogo já está buscando jogadores numa faixa de idade mais acima do que o Vasco tem buscado no mercado. O Vasco buscou o João Vitor, muito novo, o Sforza, muito novo. O Botafogo pegou o Savarino, que já tem um pouco mais de idade, o John, que já está quase com 30 anos. Talvez o jogador mais novo que o Botafogo tenha contratado nessa janela foi o Lucas Halter, que não estava nos planos do Atlético e por isso conseguiu pagar só 7 milhões. A Federação do Rio de Janeiro mudou seu regulamento e agora permite que 7 atletas estrangeiros sejam inscritos no dia de cada partida, né, pelas equipes. O Vasco já conta com 7 estrangeiros no seu elenco e vem para chegar mais aí, tá para chegar mais gente, né? Tem o Cuejá, Luciano Rodrigues. O Vasco tem negociações avançadas já com esses jogadores, que aumentaria para 9 o número de estrangeiros no elenco do Vasco. Mas aí provavelmente Capasso e Lucas Orediano devem deixar o Vasco com essa lista caindo para 7 novamente, né? Mas mesmo assim é uma boa essa notícia aí, né? Com um aumento de estrangeiros, o limite de aumento de estrangeiros podendo ser utilizado pelos clubes, né? Porque há muito tempo atrás a gente só podia escrever 3 jogadores, aí teve um pouquinho de aumento, aí conversaram, aumentou aí legal para 5 e agora de novo mais um aumento que já estava no Campeonato Brasileiro e agora a Federação do Rio também permite que 7 atletas sejam inscritos relacionados para o jogo, né? Isso aí é muito importante aí, essa situação, porque os clubes brasileiros hoje em dia têm buscado muitos jogadores estrangeiros, né? Tem sido aí uma válvula de escape para o futebol brasileiro já há um tempo, que não tem sido diferente nos últimos anos, né? Jogadores mais baratos, com um pouco de qualidade, né? E mais barato. Já aqui no Brasil os jogadores estão muito caros, né? E preferem mais ir para a Europa do que antes fazer alguma exibição mais sensacional no Brasil. Mas é isso aí, torcedor vascaíno. Deixa aí seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você acha aí dos estrangeiros que o Vasco está querendo contratar e dos que já estão no clube, né? E também deixe sua opinião aí sobre o Cuejá, né? Que o Vasco está aí vias de contratar o jogador, né? Se você acha que vai ter algum problema, inclusive principalmente com a torcida, né? Porque o jogador tem uma tatuagem do clube rival no braço. Então, vamos ver aí, né? Então tá, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos que vamos.